A história de Aracne é familiar para a maioria das pessoas. Uma mulher humana talentosa desafiou uma deusa e, como punição, foi transformada em um dos animais mais odiados do mundo. Mas como as próprias aranhas, a história de Aracne é muitas vezes mal compreendida. Por um lado, não era um mito grego tradicional. Embora tenha sido adicionado muito mais tarde no desenvolvimento da mitologia greco-romana, o conto de Aracne e seu concurso contra Atena capturaram a imaginação das pessoas. A história de Aracne é muito mais do que um conto que explica de onde vieram as aranhas. É um aviso contra a arrogância, um holofote sobre os maus tratos dos deuses e talvez um comentário sobre a luta entre um artista e um imperador. Seja bem-vindo ao universo mitológico. Se gosta de mitologia, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber nossos vídeos toda semana. Embora a história de Aracne seja conhecida por muitas pessoas hoje como um mito grego, ela surgiu muito depois dos mitos mais famosos, que geralmente estão associados com os deuses e deusas da Grécia. O poeta romano Virgílio pode ter mencionado brevemente a história em 29 a.C., quando escreveu que a deusa Atena odiava aranhas. Mas não seria até o século I depois de Cristo que a história seria contada em sua totalidade. As Metamorfoses de Ovídio, publicadas pela primeira vez cerca de 37 anos após a menção de Virgílio sobre Atena, coletaram mais de 250 mitos em forma poética. Muitas das histórias que Ovídio contou eram antigas, mas outras eram reimaginações completas de histórias antigas ou inteiramente novas que foram escritas com as convenções familiares da mitologia existente. A poesia de Ovídio era tão popular que as histórias mais recentes em Metamorfoses e suas outras obras rapidamente passaram a ser consideradas como parte da mitologia principal e mais famosa. Novos mitos foram considerados tão antigos quanto os antigos. Uma dessas histórias era a de Aracne. Embora tenha sido contada pela primeira vez nas obras de Ovídio, logo ganhou popularidade como uma das histórias mais famosas envolvendo a deusa Atena, ou Minerva, como ela era conhecida pelo povo de Roma. A deusa Atena dominava os domínios da sabedoria e da guerra. O que é lembrado menos hoje, no entanto, é que ela também foi a deusa padroeira do artesanato e dos artesãos. Atena surgiu de uma deusa micênica anterior do artesanato e tecelagem. Enquanto sua conexão com a guerra e o heroísmo se expandiam na Grécia, ela manteve algumas de suas associações originais com atividades mais femininas. Atena era conhecida por conceder seu favor na forma de habilidade nas artes. Ela frequentemente concedia a habilidade especial em tecelagem para mulheres que mostravam grande devoção ou tinham extrema necessidade, incluindo órfãs. Em todas as suas áreas de interesse, Atena também recompensava aqueles que exibiam habilidade excepcional. Um guerreiro já competente, por exemplo, que mostrava vontade de melhorar suas habilidades, podia ser abençoado com habilidades maiores do que seu trabalho sozinho poderia alcançar. Segundo Ovídio, Aracne foi uma mulher que sempre demonstrava insolência contra os deuses. A jovem nasceu em Lídia, uma região no que hoje é a Turquia. Seu pai, Idmon, ganhou uma boa reputação como um hábil tecelão que criou um rico tecido roxo. Ele recolheu a lã de ovelha crua que a maioria das roupas era feita e tingiu-a de uma cor violeta rica. O corante roxo de Lídia era diferente de qualquer outra coloração do mundo, e Idmon foi um dos criadores mais habilidosos da tonalidade. Enquanto ele fazia corantes, sua filha Aracne girava a lã em cordas. Ela aprendeu a criar belas tapeçarias a partir dos fios que ela fazia e seu pai tingia. Ao contrário das muitas princesas que frequentemente figuravam na mitologia antiga, Aracne era de nascimento humilde. Isso não a impediu, no entanto, de ganhar grande fama. Ela fez fama como uma das maiores tecelãs do mundo. Ela tecia não só habilmente, mas lindamente. Ela era tão graciosa em seu trabalho que ninfas viajavam para vigiar como ela tecia. A criação de suas obras era tão bonita quanto as tapeçarias terminadas em si. Seus dedos eram especialmente ágeis, e seu corpo inteiro se movia para o ritmo de seu trabalho. As ninfas ficavam tão maravilhadas que acreditavam que Atena certamente tinha agraciado a jovem com um dom especial. Aracne, no entanto, negou o envolvimento de qualquer deus ou deusa em seu trabalho. Ela falava para todos que não tinha obtido sua habilidade a partir do favor de Atena ou qualquer outra fonte divina. Ela trabalhou duro para aperfeiçoar seu ofício sem qualquer ajuda de ninguém. Quando Atena ouviu isso, ficou muito ofendida. Negar seu domínio sobre a arte de tecer era uma séria ofensa contra a deusa. Atena concordava que a garota tinha um grande talento para seu ofício, mas ela estava determinada que Aracne deveria lhe dar o devido crédito. Atena decidiu fazer uma visita à garota lidiana para ver por si mesma se a arrogância da tecelã era tão grande quanto se dizia ser. Atena se disfarçou de uma velha camponesa com longos cabelos grisalhos.
Ela carregava uma bengala e se fez parecer como fraca com a idade avançada. Nesse disfarce, ela disse a Aracne para ouvir a sabedoria de uma mulher mais velha e que ela tinha que dar o devido respeito a Atena por lhe conceder tal habilidade excepcional. Ganhar elogios por seu trabalho era bom, mas seria imprudente esquecer a deusa que lhe concedeu as habilidades que lhe trouxeram essa fama. Atena imediatamente deixou cair seu disfarce quando Aracne a desafiou, revelando-se uma deusa radiante em vestes brancas finas. As ninfas e outras mulheres presentes caíram de joelhos, mas Aracne se manteve de pé com os olhos fixos em Atena. Embora estivesse visivelmente abalada com a surpresa, ela se recusou a se retirar ou pedir desculpas. Tanto a mulher quanto a deusa sentaram-se em seus respectivos teares. Cada uma trabalhou rapidamente para tentar superar a outra e provar seu domínio na arte de tecer. A arte de Atena começou a tomar forma, mostrando uma cena dos deuses olímpicos. Em seu centro estava seu pai, Zeus, em seu papel como rei. A história contada pela arte foi a de outro concurso no qual Atena tinha sido vitoriosa. Em cada um dos cantos, ela teceu cenas que foram feitas para colocar medo em sua rival. Os 4 cantos da arte mostravam outros contos em que os humanos tinham sido punidos por sua arrogância excessiva. Ao ver cenas de poder divino e punição, Aracne poderia ter desistido e pedido desculpas a Atena para se salvar de um destino semelhante. Em vez disso, ela decidiu provocar ainda mais a deusa furiosa. A arte de Aracne tomou forma enquanto Atena trabalhava em sua própria representação da glória dos deuses. Era uma visão decididamente menos positiva do poder divino, no entanto. Ela também escolheu histórias dos deuses como seu súdito. Aracne, em sua arte, mostrou Poseidon nos seus vários disfarces, que ele costumava perseguir Deméter, Medusa e tantas outras. Ela mostrou Apolo e Dionísio também, cada um nas várias vezes em que eles tinham usado disfarces e truques para seduzir mulheres que chamavam a atenção deles. A intenção de Aracne com essas representações em sua arte era mostrar os deuses em seu pior, onde usavam o poder que tinham para se aproveitar da fragilidade humana, seja por simples vontade ou para satisfazer os seus desejos mais sombrios. A arte de Atena mostrava a glória divina dos deuses, especialmente seu pai. Aracne havia mostrado Zeus, seu irmão e seus filhos como brutos luxuosos que aterrorizavam deusas e mulheres mortais. As cenas deixaram Atena furiosa ainda mais. Para piorar a situação, Atena não conseguia encontrar falhas técnicas no trabalho da garota. Em habilidade, Aracne realmente se igualou a ela. Atena então rasgou o trabalho de sua concorrente em pedaços e bateu na cabeça de Aracne com várias ferramentas de tecelagem que usava naquele momento. O espírito desafiador de Aracne foi finalmente quebrado. Então ela pegou o fio de sua arte arruinada e se enforcou no local. A deusa, embora com raiva, ficou comovida com a atitude da garota. Ela rapidamente salvou Aracne momentos antes da morte. Porém, ela não deixaria as ofensas da garota impune. Ela condenou Aracne a se balançar por um cordão para sempre. Atena jogou ervas de Hécate na menina e depois foi embora. Instantaneamente, Aracne começou a passar por uma terrível transformação. O cabelo dela caiu, o nariz e as orelhas desapareceram. Seu corpo encolheu, com seus dedos ágeis movidos para seus lados na forma de pernas longas. Aracne foi transformada em uma aranha, condenada a passar toda a sua vida tecendo e pendurada por um cordão, assim como ela tinha feito em seus momentos finais como uma humana. A história de Aracne não era inteiramente única na mitologia grega e romana. Serviu não só para explicar a existência de algo visto no mundo natural, neste caso aranhas, mas também alertou contra a arrogância. Outras figuras da mitologia foram punidas de maneiras semelhantes. O sátiro Mársias, por exemplo, foi brutalmente morto por sua arrogância em desafiar Apolo para um concurso musical. Outro exemplo disso é a própria história de Ovídio. Ovídio escreveu na época do imperador Augusto. As leis do imperador sobre casamento e moralidade colocaram o poeta em desacordo com o poder imperial. Muitos dos poemas de Ovídio ofenderam os valores socialmente conservadores do imperador. Em 8 a.C., no mesmo ano em que as Metamorfoses foram escritas, Augusto exilou Ovídio para a cidade de Tomis, no Mar Negro. O escritor foi banido para longe de Roma sem qualquer contribuição do Senado ou dos tribunais de Roma. Com isso em mente, alguns estudiosos interpretaram a história de Aracne não como um conto preventivo contra insultar os deuses, mas como um comentário sobre a situação política em que Ovídio se encontrava. O escritor se esforçou para explicar que o pai de Aracne produzia corante roxo. Essa mesma cor foi usada nas artes que Atena e Aracne teceram durante o concurso. O corante roxo era extremamente raro e caro no mundo antigo. Em Roma, as leis estritamente regulamentaram o uso do roxo. Os senadores poderiam ter uma única listra em suas togas, mas apenas o imperador poderia usar vestes roxas puras.
O conteúdo da história ligava a jovem Tecelã a um dos símbolos do poder imperial romano, mas as ações de Aracne a ligavam mais a Ovídio do que ao imperador. Ao contrário de Márcias ou outros que desafiaram os deuses, Aracne não perdeu sua competição com base em habilidades inferiores. Ela perdeu por razões mais pessoais. Aracne escolheu mostrar aqueles no poder de uma forma negativa. Ela ofendeu Atena tanto apontando as falhas dos deuses quanto desafiando sua autoridade. Mas ela não estava errada. Enquanto Atena estava irritada com as cenas que Aracne escolheu para mostrar, cada uma das figuras retratadas na sua arte era uma história estabelecida na mitologia. Aracne tinha chateado alguém no poder ao retratar algo que era verdade. Ovídio pode ter se referido aos seus próprios escritos, o que ofendeu o imperador romano, mesmo que nada do que ele disse fosse para afrontar ou criticar o imperador. Aracne, como Ovídio, não foi punido por falta de habilidade. Em vez disso, ambos foram punidos por arrogância em ofender alguém com mais poder do que eles mesmos. Na época, a tecelagem era frequentemente usada como metáfora para escrever poesia. O nome Aracne continua ligado à história de Ovídio hoje. Embora escrito em latim, Ovídio usou uma raiz grega para o nome de seu personagem. O Aracne grego significava aranha. Em parte por causa da popularidade da história de origem de Ovídio para aranhas, Aracne tem perdurado como uma palavra raiz mais comum nas línguas modernas do que a original em grego antigo. Aracnídeo é a classe taxonômica para a maioria das aranhas na ciência moderna. Mais de 100 mil espécies conhecidas, incluindo escorpiões, ácaros, carrapatos e caranguejos de ferradura, além de aranhas, são classificadas como aracnídeos. A maioria das pessoas hoje estão ainda mais familiarizadas com o nome de Aracne em um dos medos mais comuns do mundo. Acredita-se que a aracnofobia, o medo de aranhas, afete 10% dos homens e até 50% das mulheres em todo o mundo. Sendo uma lenda imaginada pelo poeta Ovídio, ou tendo alguma raiz ainda mais antiga, fato é que o legado desse mito grego está vivo e evidente nos dias de hoje. Aracne pode ser interpretada de várias formas, sendo a vítima de um abuso de poder ou de uma pessoa que não respeita os seus superiores. Qual a sua opinião sobre a lenda de Aracne? Deixe a sua resposta nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima!